Estamos vivendo dias bem difíceis, problemáticos. Estamos vivendo dias catastróficos. E o que nós precisamos fazer, e a arma que Deus deu para mim e para você, é a oração. A oração é uma arma infalível. A oração é uma arma maravilhosa para mim e para você. A oração é uma arma que nós não podemos desprezar em hipótese alguma. É necessário que tenhamos uma vida em oração. É necessário que tenhamos uma vida em submissão a Deus. É necessário que tenhamos uma vida onde eu e você tenhamos a plena certeza que não podemos deixar de estar conectados com o nosso Deus. Essa é a palavra da moda, né? Conectar. Enfim, temos que estar conectados com o nosso Deus. E na verdade, amados, esse texto nos mostra o quanto é importante orar. Só para lembrar, é o texto que Jesus está no Getsemane, pronto para ser entregue aos malfeitores, quase sendo traído. Ele já, na verdade, já havia sido traído, agora o ato vai ser consumado. E antes de ser traído, ele chora, ele ora, ele fala: Senhor, se possível for, passe-me este cálice. Aquela célebre palavra, né? Que muitas pessoas interpretam tão mal. Cristo, na verdade, não está desistindo, mas Cristo, na verdade, está se mostrando ser o homem, que ali está o Cristo homem falando. Mas logo o Cristo Deus se manifesta: contudo seja feita a tua vontade. Então, nós podemos identificar 3 resultados que a oração vai nos trazer. Resultados que nós vamos ter através da oração. Ou seja, as maiores verdades que a gente está lendo nesse texto, que a gente lê nesse texto, é que a oração é um grande privilégio. Um privilégio que Deus nos dá. E esse privilégio eu vou dividir em 3 partes, tá? A oração com 3 privilégios básicos da oração. O primeiro privilégio básico, nós conseguimos vencer a tentação. O primeiro texto fala, o versículo 40, né? Que nós temos que orar para não cair em tentação. O sofrimento que eu e você passamos, a dificuldade que estamos vivendo, os problemas do dia a dia, se a gente não tiver uma vida em oração e de oração, nós sucumbiremos às tentações. Que tentações são essas? Tentações variadas. A palavra tentação é uma palavra meio pejorativa e mal encarada, mas você pode ser tentado a fazer várias coisas, não somente a fazer coisas que todo mundo rotula ser pecado, mas você pode ser tentado a, infelizmente, transgredir, pecar e fazer coisas que você, na verdade, não iria fazer. Eu vou te dar um exemplo. Você está endividado. Você está endividado e está com problemas financeiros terríveis, e aí você cai na tentação de procurar um agiota. Você está num problema grave e vai entrar num problema gravíssimo, pior ainda, 1000 vezes mais grave. Então, esta tentação a gente não pode sucumbir a esta tentação. Nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus. E para isso, Jesus fala assim: nós precisamos orar para sermos livres das tentações. Você está entendendo o que Deus está falando? Isso eu estou falando uma delas. Existem várias coisas que somos tentados, várias circunstâncias que nos levam a ser tentados. A gente acaba fazendo coisas e situações que infelizmente a gente não queria. Por quê? Porque cedeu à tentação. Cedeu à tentação de várias coisas. Cedeu à tentação de retornar a uma briga, uma discussão, enfim. São tantas coisas. Por isso, precisamos estar em oração. Por isso, nós não podemos confundir as coisas e falar: Senhor, que eu possa sempre estar seguro e firme na Tua palavra para não ceder às tentações. Nós também temos algo muito importante que a oração nos dá, que é diálogo aberto com Deus. Esse é o grande detalhe. O versículo 42 relata claramente que nós precisamos ter um diálogo muito aberto com o nosso Deus. A gente não pode perder esse direito ou abrir mão desse direito de ter um diálogo aberto. O diálogo aberto é muito claro quando Cristo fala: Senhor, passa de mim este cálice. Ou seja, Senhor, tá doendo, tô sofrendo, tá machucado. Não preciso nem dizer, né, gente, quantas pessoas nesses momentos, e não somente agora, mas em toda a nossa vida, quantos momentos já não fizeram a gente ficar machucados, tristes, desesperados. E infelizmente a gente quase que sucumbiu, e muitas pessoas sucumbiram. E o que livrou a gente? A aproximação com Deus, a conversa com Deus, o diálogo com Deus. Então nós precisamos aprender a ter esse diálogo com Deus. E o diálogo aberto e franco é assim. Se você está passando por momentos difíceis, problemáticos, você pode se achegar a Deus, você pode falar para o Senhor. Você vai dizer assim: pastor, mas Deus já sabe o que eu estou passando. Ok, Deus sabe o que você passa. Mas nós temos que ter este tino em nossos corações de que Deus está pronto a ouvir a mim e a você. Em qualquer momento das nossas vidas, ainda mais nas aflições e nas provas, ore. A oração é a conversa franca com Deus. A oração é uma conversa franca e aberta com Deus, e Deus quer te ouvir. Ainda que aquilo que você for falar possa ser algo que não está muito na situação que estaria para acontecer. Por exemplo, Cristo fala: Senhor, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe que vai sofrer, Ele sabe que vai ser torturado, Ele sabe que vai ficar um bom tempo sem comer, sem beber água, Ele sabe que Ele vai passar por tantas dificuldades, mas Ele fala: Senhor, eu não estou aguentando, mas
Mas seja feita a tua vontade. Então ele pede forças também. O homem Jesus pede forças. O Deus Jesus está ali dizendo que vai até o final. Mas o homem Jesus, como eu e como você, como qualquer um de nós, seres humanos, a gente não tem forças às vezes, meus irmãos. Isso é claro. Então necessitamos viver em oração para que haja em nós forças. Eu estou citando para vocês 3 benefícios muito básicos da oração. O primeiro, Deus nos livra da tentação. O segundo, a oração é uma conversa, é um diálogo franco. O benefício de ter um diálogo aberto com o Pai. Não abra mão desse benefício. E o terceiro e último, nós, certamente, em oração, receberemos fortalecimento espiritual. Porque o último texto fala que os anjos vieram e o confortaram. Não há nada melhor do que em uma luta, em uma prova, ser confortado por Deus. Deus está enxergando a tua luta e a tua prova. Deus está enxergando o teu problema, a tua dificuldade. Ele quer te dar forças. E você tem o direito de orar, de conversar com Ele. Você tem o direito de falar com Ele. Então eu quero te dar uma dica em nome de Jesus. Se você está passando, e claro, obviamente você está passando por tantas coisas, não abra mão do privilégio que é orar, que é clamar a Deus. Não abra mão desse privilégio maravilhoso que é poder sempre conversar com Deus num diálogo muito aberto. Não abra mão desse privilégio maravilhoso de poder ser livre das tentações. Não abra mão do privilégio maravilhoso de ser acalmado, acalentado pelos anjos do Senhor. O Senhor quer fazer isso contigo. Mas como Ele fará? Se você tiver uma vida em oração. Se você tiver uma vida de oração, de conversa com o Pai. E isso, meus irmãos, é prática. Ninguém vai ensinar você a ter prática. É o Espírito Santo que já está na tua vida e vai te ensinar a ter prática. Prática é orar. Orar é praticar. Quanto mais você pratica, mais você vai desenvolvendo na tua vida este hábito, um hábito saudável e abençoador para a tua vida. E aí, você se sentirá confortado quando for preciso, você será alimentado quando for preciso, você será livre das tentações quando for preciso e você vai poder se sentir à vontade para conversar com Deus aquilo que você achar necessário. Então eu quero te convidar para ter uma vida em oração, quero te convidar para ter uma vida de clamor, uma vida ligada e focada no Senhor. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. E se você chegou até esse momento, queria te pedir que você se inscrevesse no canal e que você pudesse a cada dia acompanhar os nossos vídeos, ok, gente? Deus abençoe tua vida, fique na paz, até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Paz.